Muito bem, hoje um evangelho dos mais complicados. Começando aqui com a primeira leitura, Miqueias, atenção para aquilo que ele fala, o que se exige, o que se quer do homem, que ele seja justo, ame a misericórdia e caminhe solícito com Deus, disponível para Deus, desejoso de Deus. Salmo: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E o nosso evangelho, complicado, embora corriqueiro, por isso tem que prestar atenção. Tem coisas aqui que passam batidas. Chegam os fariseus e mestres da lei e pedem um sinal para Jesus. Eles que já tinham visto um monte de sinais. Aí vira Jesus e fala: olha, vocês são uma geração má e adúltera. Vocês estão buscando sinal? Vocês não vão ter sinal nenhum. O único sinal que vocês vão ter são do profeta Jonas, que ficou 3 dias na barriga do peixe. Isso aqui, obviamente, é um paralelo com o que estava por vir, a morte e ressurreição de Jesus. Jesus ainda continua e fala, qualifica o que é essa geração má e adúltera. Compara essa geração com os habitantes de Nínive. Os habitantes de Nínive eram, na lógica do Antigo Testamento, provavelmente o pior do que podia existir. Eles eram de uma cidade que não era de Israel, eles eram inimigos de Israel, Jonas detestava Nínive, Jonas negou fazer o que Deus queria que ele fizesse só para não ir para Nínive pregar para eles. O medo de Jonas era que Nínive se convertesse. Jonas não queria que Nínive se convertesse, Jonas queria que Nínive explodisse. Jonas queria ver Nínive morta. Mas ele foi, Deus mandou, e Nínive se converteu. A rainha de Sabá, ou aqui como ela parece a rainha do sul, ela admiradíssima com o que eu tinha ouvido falar de Salomão, e aí Jesus fala, ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Então Jesus, para a gente poder seguir aqui, faz primeiro uma qualificação do que é a geração má e adúltera, né? É uma geração que não se arrepende, não se converte. A comparação com Nínive é fundamental. Nínive, por pior que fosse, quando ouviu a pregação de Jonas, se converteu. E essa geração má e adúltera não se converte. E, ao comparar com a rainha se interessou. A rainha, de alguma forma, veio de longe, porque ficou interessada em saber quem é esse cara, quem é esse Salomão. E quem é esse Deus de Salomão? Se você ler Reis, onde tem essa passagem, capítulo 10 do primeiro livro de Reis, deixa claro que é por força de Deus que a rainha vai ao encontro de Salomão. Essa geração má e adúltera faz nada disso. Absolutamente nada disso. O problema, tendo feito a qualificação, é que essa geração má e adúltera naturalmente se encaixa aqui entre os fariseus e mestres da lei. Essa gente, isso é dito toda hora aqui nessa conexão bíblica, se a gente ficar lendo essas passagens sempre achando que elas servem só para aquela geração daquele momento, é um desperdício. Essa geração má e adúltera, pessoal, é a nossa geração. É uma lástima dizer isso, é horrível dizer isso, mas é a geração que ouve a pregação e, diferente da de Nínive, não se converte. Se converte. É dura. Não abre mão de valorizar as suas ideias e se acha boa. Se acha boa no sentido de se achar justa e no sentido de se achar superior. Não é humilde. E não chega nem perto do que é a rainha de Sabá. A rainha de Sabá teve interesse. As pessoas que frequentam, quando são assim, geração má e adúltera, vão por inércia, não vão por interesse. E interesse no melhor dos sentidos, hein? Interesse no sentido de desejar entender aquilo. Pode até não concordar muito, pode até não entender muito, mas deixa eu entender isso que está acontecendo. A rainha de Sabá é sinal disso. Queria saber quem era esse Salomão. E ela chega cheia de enigmas. Salomão responde todos. Salomão aqui, naturalmente, nesse momento, é figura de Deus. E a rainha de Sabá é figura da humanidade. Chega lá cheia de questões, cheia de enigmas. E Salomão responde. A geração má e adúltera não tem pergunta nenhuma. Não vai lá. Não quer saber. E não quer saber porque despreza. E despreza porque se acha superior. Se acha melhor.
O drama disso tudo, pessoal, é que essa geração má e adúltera, ela não é só dos mestres da lei e fariseus, ela é a nossa geração. Qual é a dificuldade desse evangelho? A dificuldade desse evangelho é que quando vira Jesus e fala, olha, você não vai ter nenhum sinal, a pergunta que a gente devia estar se fazendo é, mas os sinais, enquanto evidências miraculosas do poder de Deus, coisas que tiram as pessoas da inércia e de repente chamam a atenção, né? Esses sinais não são exatamente para os maus e para os adúlteros. Lembra quando Jesus enviou no capítulo 10 de Mateus os apóstolos, os discípulos de cidade em cidade? Jesus deu a eles um monte de poderes. A missão não era sair curando, sair fazendo milagres, não era nada disso a missão. A missão era anunciar o reino. Mas Jesus deu para eles um monte de poderes como ferramentas para que a pregação fosse poderosa. Essa pregação poderosa era entre os maus e adúlteros. E esses sinais eram necessários para despertar os maus e adúlteros. Aqui chega Jesus e fala, olha, por que vocês são maus e adúlteros? A única coisa que vocês vão ter é o sinal de Jonas, a morte e ressurreição minha que há de vir. Pessoal, esse não é um texto fácil, isso aqui deveria despertar na gente várias questões. É ótimo chegar em pontos na Bíblia em que a gente não tem uma resposta adequada. Vir com respostinhas superficiais é o que não pode. Então eu estou aqui, realmente, dando a mão à palmatória de que esse é um trecho em que eu, pelo menos, preciso de mais orientação do Espírito Santo. Uma coisa só não pode ser negada. De todos os sinais, o poderoso verdadeiramente ainda é a morte e ressurreição de Jesus. Não fosse isso, Jesus jamais teria dito isso, que nenhum sinal a não ser o do profeta Jonas. Esse é o sinal. Esse sinal deveria suprir tudo. De novo, isso não significa que esses outros sinais mais miraculosos, mais espalhafatosos não sejam desejáveis. Ponto para pensar. Tardemmat ilan va even